quinto ano, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula? Então vamos lá. Hoje é dia 13 de agosto, quinta-feira. Vamos à nossa aula então, meus amores? Preparadinhos? Já pegaram o caderno, lápis, borracha? Hoje vocês vão conhecer uma história bem bacana. Aliás, mitologia grega. Só tem história bacana, né? Meus amores, hora do texto. Pode abrir aí na página 20. Tá cuidando direitinho do caderno? Não pode deixar amassar, não pode deixar dobrar a folha, sabe? Fazer orelha, rasgar, sujar. Não pode nada disso. Você sempre foi caprichoso, bom aluno. Mantenha seu caderno conservado, tá bom? Pois a data? Hoje é dia 20, página 20. Hoje é dia 13, certo? Hoje é dia 13, quinta-feira, tá bom? 13 de agosto. É dia do canhoto, hein? Quem é canhoto aí, tá bom? Dia 13 de agosto, mês do folclore, dia 13, dia do canhoto. Eu também sou canhota, sim. Meu dia também. Vamos lá, então? Página 20, 13 de agosto. Então vamos lá. Você já ouviu falar de Atena? Atena, gente, Atena. Atena para os gregos antigos era a deusa da sabedoria, filha de Zeus, que era o deus do universo, tá bom? E de Metis, que era a deusa da prudência. Atena já nasceu guerreando, viu, gente? É uma história bem bacana dela, mas fica para uma outra aula, combinado? Atena. Por que eu estou mostrando a deusa da sabedoria? Peraí que eu quero mostrar mais alguns. Perseu, gente, Perseu, ele era filho de Zeus e de uma princesa chamada Danae. Ficou conhecido por matar a Medusa. Ele era um guerreiro de coração bom, bonito, justo. Vou falar um pouquinho mais também, porque eu quero falar da Medusa agora. Gente, a Medusa, imagina, tá? Escolhi um desenho para não assustar, tá bom? Imagina um dragão, imaginou? Com 3 cabeças, imaginou? Agora imagina uma das cabeças, uma mulher, a Medusa, e os cabelos de serpentes, de cobras, imaginou? Assustador, né? A foto aqui, o desenho eu peguei o mais bonitinho para não assustar, tá bom? Agora, acrescentando mais uma coisa aí. Todo mundo que olhava para ela não podia olhar porque ela transformava em estátua de pedra. Gente, Medusa era uma criatura gigantesca que vivia nas cavernas. Ela transformava homens, todos que queriam matá-la, né, coitados, em estátuas de pedra se eles olhassem para ela. Inevitável numa batalha não olhar para o inimigo, né? Então ela ganhava todas. E olha, ela também tem uma história bem interessante. Ela era uma moça, Ela também tem uma história que em outra ocasião eu conto para vocês. Combinado? Acredito que você vai gostar e achar bem interessante a história dela também. Meus amores, bom, mostrei para vocês o Perseu, olha ele aqui, Atena, Medusa, tudo bem? Agora falta este maravilhoso cavalo, o Pégaso. Você vai encontrar na literatura como Pégasus também, tá bom? Mas olha para o Pégaso, gente, esse maravilhoso cavalo alado. Ele nasceu do sangue de Medusa, um sangue verde, quando Perseu matou a Medusa. Ih, já dei um spoiler, né? Perseu. Quem, Pro? O Perseu. Este aqui. Ficou famoso, conhecido, grande guerreiro por ter matado a Medusa. E do sangue da Medusa nasce o Pégaso, tá bom? Esse lindo cavalo alado, cavalo que voa, puxa, bacana, né? Muito legal, né? Haja criatividade, haja imaginação, né? Por isso que essas histórias encantam até os dias de hoje.
Dona Benta não estava errada quando ela disse que o nosso mundo ocidental está impregnado de Grécia Antiga. Encanta, né? Muito bem. Dito isto, vocês vão ler o texto lá da página 20, tá bom? Agora você já está pronto para ler a história. A história começa com a Atena narrando. A Atena está narrando a história, certo? Então ela faz uma introdução. Aí ela começa a contar o dia que ela viu o Pégaso nascer. Gente, o Perseu, ele queria impressionar o rei. Como que ele poderia impressionar o rei? Ah, vou trazer a cabeça da Medusa. Nossa, da Medusa. Um monstro que vivia nas cavernas e ninguém conseguia matar. Gente, Atena, vendo isso, quis ajudar esse nobre guerreiro justo, bonito, honesto. Ela viu bastante qualidade no Perseu. Aí ela chamou Hermes, outra personagem, certo? Mitológica. E juntos eles ajudam o Perseu. Gente, essa história é bem bacana. Aí eles orientam o Perseu a procurar as ninfas e elas dão para o Perseu uma sacola mágica, uma sandália com asas, uma sandália que voa, e dão para ele também um capacete de invisibilidade. Olhem, estamos falando de coisas de antes de Cristo, um capacete para deixar a pessoa invisível. Ah, você gosta? Já viu o filme O Homem Invisível? Ó, vem de, ó, lá da Grécia, né? Já pensaram nisso, um capacete de invisibilidade. Gente, Perseu entra na caverna, gente com tudo, voando e já, ó, corta uma das cabeças. Lembra que eu falei 3 cabeças? Aí ele dá outro golpe, corta outra cabeça, mas ele acaba esbarrando no monstro. O capacete cai. Aí a Medusa começa então a enxergá-lo. Antes ela nem sabia o que estava acontecendo. Aí ela começa a enxergar o Perseu. Não vou contar a história toda. É bem bacana, só que você vai ler a história. Leia com bastante atenção, combinado? Muito legal essa história do Perseu. Meus amores, depois que vocês lerem a história, vocês vão fazer um diálogo, né, com o texto, uma interpretação da história. Então, primeira pergunta, o narrador dessa história logo na introdução, já está falando quem é o narrador. Olha que legal essa moeda, né? Ela circulou de verdade em Corinto, antes de Cristo, 345 anos antes de Cristo. Gente, na frente Atena, atrás o Pégaso. Bacana, né? Muito bem. 2. O texto apresenta uma breve introdução que se inicia: meu nome é Atena, olha lá, e termina: tudo começou inesperadamente no meio de uma festa. Nesse trecho. Aí você vai ver as opções e vai assinalar, tá bom? 3. Explique com suas palavras o que fazia de Medusa ser um ser tão monstruoso. Gente, pelo amor de Deus, né? Um dragão, 3 cabeças. Uma delas a Medusa, cabelos de serpente. Gente, não precisava nem do dragão para assustar. Só esse cabelo de serpente, eu já sairia correndo. E agora põe uma pitada aí a mais de monstruosidade, porque se você olhasse para ela, você virava uma estátua de pedra. Pelo amor de Deus, né? Dá para você responder isso aí de olho fechado. Para Atena, Perseu era o mais nobre de todos os jovens guerreiros da antiga Grécia. Escreva coração bom, ela fala lá algumas qualidades dele, tá? Escreva 2 características de Perseu que podem justificar a impressão que a deusa tinha dele. Então, logo ali no início, ela fala que ela resolve ajudar o Perseu e ela explica o porquê, ela vê qualidades nele, tá bom? Leia novamente este trecho da história e responda ao que se pede. Assim que a luta entre ambos foi marcada, tive uma ideia. Opa! Esse tipo de exercício pode cair no desafio. Eu sei, não sei, mas lembra que eu já contei para vocês na live?
eu, a Pronani, nós não sabemos, nós não vemos a prova do desafio, não somos nós que fazemos essa prova. Só que a gente acompanha já há muitos anos e já caiu o exercício no desafio de português parecido com o exercício 5. Olha que interessante, né? Neste trecho, a palavra luta é um substantivo. Escreva uma frase em que essa palavra seja um verbo. Olha que interessante. Luta pode ser substantivo ou verbo. Como que você descobre? Na frase. Vamos a uma explicação? Então vamos lá, ó. Luta, luta. Olha aí. Luta, substantivo feminino, quer dizer combate, conflito, certo? Não é o nome que a gente dá para isso que a gente está vendo? Luta, um combate, um conflito. É o que está aqui. Assim que a luta, conflito, combate entre ambos foi marcada, tive uma ideia. Olha como você sabe, eu quero dar uma dica para vocês. Olha aqui o artigo antes do substantivo, a luta. Luta, verbo, não tem o artigo, tá bom? Já estou dando uma super dica aí para você, tá bom? Voltando então à minha explicação. Aqui, luta, né? Substantivo feminino. A luta terminou rápido demais. Olha para essa frase. A luta. Luta, né? A luta. A artigo definido. Eu poderia falar uma luta, né? Uma artigo indefinido. Olha lá o conteúdo do quarto ano. Lembra que eu falei para vocês? Muito bem. A artigo. O artigo vem sempre antes do substantivo. Luta, substantivo. A luta terminou rápido demais. Só que naquele exercício está pedindo para vocês escreverem uma frase com luta, verbo. Luta, verbo. Então, se você escrever lá, a luta terminou rápido demais, você errou, porque já está no exemplo uma frase com luta, substantivo. Aí, se você escrever, por exemplo, essa que eu acabei de colocar, você escreveu outro exemplo de luta, substantivo. E nós queremos luta, verbo. Então, de novo, zera tudo. Luta. Ele luta contra as injustiças da sociedade. Ele luta. Luta. Ele. Pronome. Eu poderia falar o menino. O menino luta. O homem luta. Eu poderia até falar ela. Ela luta. A mulher luta contra as injustiças da sociedade. Olha só, o luta aqui é verbo. Verbo lutar. Eu luto, tu lutas, ele luta, nós lutamos contra as injustiças da sociedade. Ele, ela, tá bom? Ele luta, ela luta, a mulher luta, a criança luta, o menino luta. Então, lá naquele exercício, você tem que fazer uma frase com luta, verbo, tá bom? Já caiu o exercício assim no desafio para você assinalar a resposta. Cuidado, saiba diferenciar o substantivo luta do verbo luta. Como? Olhando para a frase. E olha que interessante, cadê o artigo? Não tem, porque não tem artigo antes do verbo. Agora, quero fazer mais um parênteses. Olha como as aulas gravadas são maravilhosas, porque você vai pausar, voltar essa explicação até você entender. Muito legal, né? A aula gravada vai no seu ritmo, tá bom? Lá na escola, vocês vão no meu ritmo. Qual é o meu ritmo? Eu vejo o ritmo de todo mundo, não é verdade? E dou um ritmo para a aula. Na live também. Agora, a aula gravada, ela respeita o seu ritmo. Não entendeu a explicação? Volte, ouça, veja quantas vezes forem necessárias. Combinado? Muito bem. Perseu voava em círculos, mantendo-se de costas para o monstro. Gente, essa tá fácil. Durante a luta, por que Perseu precisava se manter de costas para o monstro? Claro que para responder você vai ler a história, gente, por favor, né? Lendo a história. Como que você vai fazer uma interpretação de texto sem ler a história? Não dá, né? Aí não vai bem no desafio também, porque você não fez a sua parte, hein?
A professora faz a parte dela, você faz a sua. Muito bem. Continuando então. Este tipo de exercício também já caiu em desafio várias vezes, né? Então, olha que interessante. Releia um trecho do texto que narra a parte, né, uma parte que narra parte do emocionante combate entre Perseu e Medusa. Então tá assim, ó, no ar, Perseu voava em círculos, mantendo-se de costas para o monstro. Ele sabia que caso a fitasse nos olhos, se transformaria em estátua. Agora você não me escapa. Tudo bem, né? Agora você vai imaginar que ao invés de ser só o Perseu, Hermes estava do lado dele, ou seja, do singular. Você vai transformar e adaptar esse trecho para o plural. Antes, Perseu. Agora, Hermes, tá bom? Então, ó, no ar, Perseu e Hermes, tá bom? Agora, os dois juntos. Esse exercício já caiu muito em desafio. E olha, antes de você falar que é fácil, tem gente que erra, porque você tem que olhar tudo. Então, você vai olhar assim, no ar Perseu voava em círculos. No ar Perseu e Hermes voava. Olha o último item. Já está errado, né? Ele voava, eles voavam. Olha aí a concordância, não é verdade? Aí você vai falar assim: eu vou pegar o primeiro voavam, mas você vai ter que ler palavrinha por palavrinha, comparar. Atenção. E olha, uma super dica para vocês na hora de fazer o desafio. Já elimina logo de cara a resposta que você tem certeza que não é. Então, olha, no ar, Perseu e Hermes voavam. Olha lá embaixo, a última. No ar, Perseu e Hermes voavam. Aí, gente, nós fomos, nós viemos, nós voltamos, enfim. Cuidado, já deu para ver de cara que está errado. Então faz aí um corte lá no desafio, já nem olha mais para ela, certo? É assim que a gente faz a prova do desafio. Primeiro, a gente estuda, não é verdade? Depois, a gente faz com empenho e atenção e carinho. Falo isso desde o ano passado. Faça tudo com empenho, amor, carinho, né? Tem que fazer essas coisas com dedicação, tá bom? Fácil. Depois, na próxima aula, então, eu corrijo com você e vamos ver se você acertou. Duro será se você errar por uma coisinha tão boba que você sabe a resposta. A atenção é fundamental. Meus amores, como Perseu conseguiu derrotar a Medusa? Meus amores, leiam lá, leiam de novo. Olha que interessante. Todas as respostas estão no texto. É só você ir lá, leia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias. A resposta está lá. A prova de português, quando tem uma interpretação de texto, a resposta já está lá, certo? Você não precisa lembrar, está lá. Por isso que é bom sempre manter esse maravilhoso hábito de leitura, tá bom? Página 25, né? Agora, o exercício 8. Atena presenciou o nascimento de Pegas, um magnífico cavalo alado. A primeira tarefa de tão nobre animal foi... Aí você assinala a resposta, certo? Bom, o exercício 9 é um exercício bem bacana, tá? Você vai elaborar uma pergunta que não foi feita até agora, certo? Então, você não pode perguntar, por exemplo, como Perseu matou a Medusa, que a gente acabou de ler essa pergunta, tá? Então, você vai pensar numa pergunta baseado no texto e que não foi feita ainda. Aí você vai escrever essa pergunta. E resposta dada, pode escrever por mim. Você mesmo vai dar a resposta, porque você vai fazer uma pergunta que ainda não foi feita e você mesmo vai dar a resposta. Esse exercício é muito bacana. Ler um texto, imaginar as perguntas e você mesmo dar as respostas. Vou contar uma coisa rápida para vocês. Quando eu estava no 6º ano, eu tinha muita dificuldade de estudar história, porque era só texto, texto, texto. Aí meu irmão falou assim: olha, pega o texto e faça perguntas, e você veja as respostas.
Fiz isso que meu irmão falou. Cada parágrafo eu fazia uma pergunta e já colocava a resposta. Quando teve a prova, eu fui a melhor na sala. Sabe por quê? Porque eu achei uma técnica de estudo. Eu elaborava a pergunta, eu dava a resposta. A professora fez perguntas parecidas, porque ela usou a mesma técnica, e eu fui muito bem na avaliação. É bom a gente ler e fazer perguntas do que a gente leu. É uma maneira de exercitar e entender o que a gente leu. Aliás, quando a gente lê uma coisa e não entende, a leitura não teve a sua função, a comunicação deixou de existir. Então, a gente tem que ler e entender. Por isso que concentração é importante, por isso que não pode ler com a televisão ligada, brincando com o cachorro, falando com o amigo, certo? Olha quantas dicas importantes hoje, hein? Meus amores, lição de casa, páginas 96 e 97. Olha que bacana. Dominox tem muito, né, nessas revistinhas que tem em bancas de jornal, né? Então, olha só. Você vai ter alguns nomes aí de heróis: Ajax, Teseu, Édipo, Cadmo, Perseu, Aquiles, Atlanta, Agamenon e Hércules. E você vai colocar, use sempre letra de forma, tá bom? Maiúscula, o nominho deles ali. Aí você vai falar: como, professora? Vou te dar uma dica. Só tem um nome aí com 4 letras, que é Ajax. Procura onde tem 4, Ajax é ali. Só tem um nome com 6 letras. Procura onde é e escreve Perseu. Presta atenção, ó. Ajax tem 4 letras. Perseu tem 6 letras. Olha aqui. 5 letras tem 3 nomes. 7 letras tem 2 nomes. 8 letras tem 2 nomes. Então você não sabe ainda. Então, Ajax tem 4. Olha só, você olha aqui e você vê, ó. 1, 2, 3, 4. Só cabe quem aqui? Ajax. Aí você procura onde tem 6, aí você coloca Perseu. Aí você vai encaixando os outros nomes, porque se aqui é Ajax, o A está aqui. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. A terceira, A. Olha só, 8 letras. 1, 2, 3. A terceira A. Aqui Hércules não tem A. Aí você encaixa tudo, beleza, facinho. Muito bem. Aqui nós temos Aquiles. Ele foi um dos maiores heróis gregos e ficou conhecido como o mais corajoso combatente da guerra de Troia. É aquela daquele cavalo de madeira. Muito bem, Aquiles. Aquiles tinha um ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. Outra história bem bacana também. Certo? E aqui já está falando de substantivo, artigo, preposição, verbo, adjetivo, ou seja, né? Vamos responder isso aí bem. Olha, matéria de 4º ano, não é verdade? Então, depois eu faço a correção, nem vou explicar muito, mas eu acho que já dá para você saber aí quem é quem. Olha que interessante o exercício 3. Agora que você já conhece um pouco da história de Aquiles, amplie. O que quer dizer ampliar? Aumentar. Amplie. Cuidado, tem que. Lembra que eu falei? Você, para dar uma resposta, você tem que entender a pergunta. Se você não entende a pergunta, você tem uma grande chance de errar a resposta. Isso vale para o desafio, isso vale para qualquer coisa. Entenda primeiro a situação, depois você responde. Tem gente que tem um hábito, um péssimo hábito. A gente até brinca, né? Primeiro a pessoa tira, primeiro ela mata o outro, depois ela pergunta para entender, né? E não é assim. Primeiro a gente entende, depois a gente responde, não é verdade? Então, olha só, ampliar. Abaixo, ó, amplie o período, é a frase, com adjetivos. Então, você vai ter que deixar essa frase. A lenda diz que Aquiles foi um guerreiro maior. Você vai ampliar colocando adjetivos. Lá no 4º ano eu falava para vocês que adjetivo, se fosse uma criança, ia ser uma criança pequena. Não anda sozinho na frase. Adjetivo anda sempre perto do substantivo, não é? Então, você vai ver quem são os substantivos nessa frase e você vai colocar adjetivos, os adjetivos que você achar aí apropriados. Por exemplo, o menino caiu da bicicleta. Vamos pensar, o menino caiu da bicicleta. Quais são os substantivos? Menino, bicicleta.
Quais são os adjetivos que eu poderia colocar nessa frase? Menino bonito, menino bagunceiro, menino, enfim, tantos, né? E bicicleta nova. Então, ampliando a frase, o menino bonito, caiu da bicicleta nova. Pronto, ampliei a frase, certo? Meus amores, muitas dicas. Faça essa lição com amor, empenho, carinho e capricho, tá bom? Agenda. Vamos usar a nossa agenda, tá bom? Vai anotando as coisas para você não se perder. Vocês acreditam que tem aluno que ainda não fez a avaliação que eu coloquei no dia 7 de agosto, sexta-feira? Então, logo eu vou fechar o questionário e não vai dar mais para responder. Gente, eu vou esperar mais um pouquinho, mas olha, eu coloquei na sexta-feira. E hoje já é quinta-feira, né? Demorar uma semana para fazer uma avaliação. Será que você está tão ocupado assim? Pensa aí. Meus amores, é isso então. Amo vocês. Estudem com muito amor e carinho e até a nossa próxima aula. Beijo grande, quinto ano. Tchau, tchau.